Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Poliana Martins. Eu estou aqui hoje no Sintran Entrevista, um programa para trazer informações para você, servidor público municipal. Eu recebo aqui hoje a nossa diretora de formação sindical, Irislane Duarte, e também a psicóloga Flávia Campos, que, além de ser psicóloga, é também servidora de carreira da Prefeitura de Divinópolis. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que interessa diretamente a você, servidor público municipal: assédio moral. Todos sabem que esse é um assunto, né, Flávia, muito recorrente nos setores das prefeituras, não só de Divinópolis, mas de várias prefeituras. E por isso, né, Iris, o Sintran se colocou esse ano como propósito, como uma proposta de intensificar as ações para combater esse crime, né? Exatamente. O nosso objetivo, né, a diretoria de comunicação, junto com a diretoria de formação sindical, é intensificar esse trabalho de estar levando mais informação ao servidor, está mostrando para o servidor qual que é o objetivo de levar para ele a informação, o que é o assédio moral, combater esse assédio nos ambientes de trabalho, prevenir o assédio moral nos ambientes de trabalho, promover a saúde do trabalhador, levando mais informação em todos os momentos, em todas as oportunidades que a gente puder. E o assunto é pertinente, né, Flávia? Porque esse mês de janeiro nós estamos na campanha do Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco vem porque é uma página nova, é um ano novo, branco porque simboliza paz, e é aquele momento que está todo mundo ali refletindo novas metas, está refletindo um começo, né, um recomeço, e aí é um assunto importante de ser abordado dentro do Janeiro Branco. De extrema importância, né? Justamente porque é o recomeçar, é a esperança que a gente tem de cada ano fazer algo melhor, né? De ser melhor. É extremamente importante a gente falar sobre essa temática, né? Porque quando a gente fala de assédio moral, a gente quer promover o bem-estar das pessoas. Sim, a saúde mental, ela está em voga nisso, ela está entrelaçada nessa questão do Janeiro Branco, do assédio moral, que é o cuidado, né? O Janeiro Branco, ele chama as pessoas para essa cultura de cuidado com a saúde mental. Sim, a gente costuma ligar o botãozinho no automático, Isso, né? E vamos. E esquece de fazer essas pausas, de fazer essas reflexões. Sim. E é o que vai levar a gente ao crescimento, né, ao desenvolvimento, aos bons relacionamentos e, consequentemente, também a um trabalho prazeroso, um trabalho satisfatório. Iris, você é servidora, né, há muitos anos, assim como a Flávia também, e já presenciou vários casos de assédio, né? Recentemente nós recebemos no Sintran, em uma live, o advogado Manuel Brandão, que abordou de forma ampla, bem detalhada sobre o assédio moral. A gente tem essa proposta hoje aqui de receber a Flávia para poder esclarecer e detalhar mais ainda sobre esse outro lado, né, Iris, que é o cuidado, porque a gente sabe muitas vezes o que é, como identificar o assédio moral, mas não sabe às vezes como se cuidar. exatamente. A gente trouxe a proposta, reiniciou a proposta da campanha de prevenir o assédio moral no ambiente de trabalho no mês de dezembro. A gente trouxe um profissional do jurídico, né, a diretoria de formação sindical junto com a diretoria de comunicação. A gente convidou o doutor Manuel Brandão, a gente abordou a temática do assédio na judicialização e, para poder dar continuidade à proposta, a gente convidou, né, a Flávia para estar falando um pouquinho Porque o direito e a psicologia andam juntos. Isso. Sim. Exatamente. O que a gente quer trazer nesse janeiro? Mostrar para o servidor que no ambiente, né, de trabalho, quando a gente tem o assédio moral, ele traz consequência para o trabalhador. Ele traz consequência para o usuário que frequenta uma unidade de saúde, que frequenta aquele ambiente em que ele está sendo atendido. E que se um servidor está doente porque ele sofreu assédio moral, ele precisa de tratamento. E para ele se tratar, ele tem que identificar que ele está adoecido. E para isso ele precisa do profissional da psicologia. E a gente sabe também, né, que muitas vezes o servidor vai adoecer, não vai denunciar, não vai judicializar e vai continuar adoecido. Antes disso tudo que você falou acontecer, ele não, antes de não denunciar,
ele não vai identificar que são as relações, né, desfavoráveis no trabalho, que são situações de assédio que ele possa estar passando por elas, que está levando ao adoecimento, né? E isso é o pontapé inicial dessa discussão. Flávia, para a gente iniciar, então, vamos falar com os servidores para a gente começar o nosso pontapé do nosso bate-papo. O que é o assédio moral? O assédio moral é qualquer conduta intencional e repetitiva de uma pessoa sobre uma outra pessoa, sobre um grupo de pessoas, querendo proporcionar a degradação física e emocional. Então, aí quando a gente põe essa definição, a gente abre um leque muito grande para a gente falar de assédio. Até porque a gente sabe que é um crime difícil de identificar e de provar. Sim, sim, é muito complicado e até a questão legal, né, que nós não vamos entrar nessa discussão, Sim. mas não existe ainda na legislação, nem trabalhista, né, nem no nosso sistema judiciário, um crime de assédio. Existe o dano moral, existe a importunação, mas o assédio moral, ele não é ainda o crime de assédio, né? Então, assim, vai muito da interpretação, né? Vai muito desses pequenos crimes que são cometidos dia a dia, acarretando o assédio. Então, o assédio é a conduta repetitiva e intencional. Então, quando eu vou agir com você de uma determinada maneira hostil, que eu te chateio, que eu te xingo, que eu, né, te humilho, uma única vez, ou eu faço isso com você, faço com outro, faço com você, isso não caracteriza o assédio. É certo? Não, porque é um ambiente que favorece o acontecimento do assédio. Agora, nós vamos falar de assédio, né? E na psicologia também a gente trabalha com essa premissa de quando uma pessoa intencional e repetitiva, ela vai ter a intenção de degradar através da humilhação, do xingamento, do constrangimento. Também retira a função, às vezes, daquela pessoa que e as também. manobras Isso é o que mais acontece no setor público, não é? Às vezes a pessoa é responsável por uma função, a chefia tira. A nossa preocupação enquanto Sindicato dos Trabalhadores hoje é essa questão do adoecimento. Porque, como você bem disse, né, a Poliana abordou, a gente trouxe a questão jurídica. Mas a gente percebe, pelo que foi abordado anteriormente, a grande dificuldade de se provar juridicamente que o servidor sofreu assédio. Então, a nossa preocupação hoje é preservar a saúde mental desse servidor. Porque, como a gente está discutindo aqui, a gente percebe que muitas das vezes a gestão, né, o Sintran hoje, ele representa vários municípios do estado de Minas Gerais, e muitas das vezes a gestão, ela incita a população contra o servidor público. Ela utiliza a mídia, ela tem hoje um poder de comunicação muito grande através de páginas. A gente viu, né, durante... Cria fake news, cria situações. A gente, por exemplo, a gente teve uma situação em que um gestor até mesmo citou, né, que uma determinada categoria era laranja podre, né? Não, a gente tem que falar abertamente aqui para os nossos servidores. Vamos lembrar disso. Final de 2022, a categoria dos ACS foi chamada de laranja podre publicamente. Então, assim, por mais que a gente sabe que não é aquele assédio moral direto, mas se você ofende uma categoria. Aí entra a questão. Isso favorece que essa conduta, ela se torna repetitiva e, de repente, intencional a um ou outro funcionário, e é onde vai acontecer esse adoecimento. Porque você abre o leque para que os ataques venham de vários lados, né? E aí, o que acontece? Aquele sujeito, ele começa a pensar, mas isso aí acontece. Não, mas isso é comum. Não, mas isso aí acontece todo dia. O prefeito está chamando a própria categoria de laranja podre. Então, se isso veio de cima, lá de cima para baixo. E isso é o que precisa, né, de ser cuidado. Sim. Né? E eu, enquanto profissional, né, dentro do
do meu contexto, do meu dia a dia, eu preciso ter essa saúde mental, eu preciso ter, né, o autoconhecimento, o desenvolvimento meu bem desenvolvido, bem cultivado. Por quê? Porque eu não preciso me entregar, né, ou me adoecer. Eu posso discutir, eu posso refletir, eu posso conversar, eu posso procurar vias que a gente vá entrar numa relação saudável. Eu não preciso do adoecimento, que é a grande preocupação, é quando eu adoeço, eu não consigo lidar com a situação de uma maneira saudável. Eu não consigo conversar, eu não consigo falar, olha, isso não foi legal. Sim. Vamos fazer de outra forma? Olha, vamos, o que a gente pode fazer? Vamos negociar? Olha. E isso, né, vai causando um clima cada vez mais propício para que essas situações aconteçam. A gente sabe que na CLT, por exemplo, se acontecem situações recorrentes, na maioria das vezes, a chefia demite aquele funcionário. Na prefeitura, existe a possibilidade de transferir os funcionários de setores, de locais, de pastas, e às vezes, né, eu acho importante a gente abordar esse ponto, né, para os servidores, com essa troca constante, a cada 4 anos ou a cada 8 anos, troca-se governo, vence novas chefias, que a maioria, a gente sabe, ou é indicação política, cargo comissionado, e tudo isso gera-se uma instabilidade dentro dos setores, né? A partir do momento que eu identifiquei que eu sou vítima de um assédio moral, que eu sou recorrente daquela chefia, e a gente sabe também que a maioria desses ataques vem de chefia para os subordinados, como identificar que esse assédio moral está me adoecendo? O que é o adoecimento? Né? É o não estar bem. Quando a gente fala do nosso corpo físico, é muito fácil de identificar. Né? O não estar bem, uma dor na perna, uma dor no braço, um aperto no peito, né? Meu peito, né? Batedeira. Então, esses são sintomas físicos. Isso a gente identifica com muita tranquilidade, com muita clareza. Agora, o adoecimento emocional e psíquico, ele é um pouco mais complexo. Primeiro, porque existe um preconceito, né, da questão do adoecimento emocional ou psicológico. Né? A gente tem que ser forte, a gente tem que ser resistente. Ser mimimi, hoje em dia a geração do mimimi, né? Tudo é mimimi. Né? Então, assim, você não pode estar triste, você não pode reclamar, você não pode não estar bem hoje. Então, assim, é uma cobrança muito grande para que você seja o super-homem ou a Mulher Maravilha. Então, a gente percebe uma cobrança de familiares, uma cobrança no trabalho, né, entre os amigos. E esse adoecimento psicológico, ele é muito difícil de ser percebido. A hora que você percebe, nossa, ela não está bem, você já está muito mal. Né? E aí você já tem, você teve uma crise, uma gastrite nervosa. Você já teve uma síndrome do pânico. Você já teve uma síndrome do pânico, você já teve uma úlcera, você já teve sei lá, qualquer outra doença que vá para o corpo antes de dar o grito maior, que é o emocional. Você começa a se isolar, você começa a não querer participar de eventos. Aí não é só na questão do trabalho, na família, você vai se afastando dos familiares, você deixa de frequentar reuniões familiares, né? Você deixa perde aquele ânimo de levantar para ir trabalhar. Sim, você já, né, acorda cansado, você não tem uma boa noite de sono, a sua alimentação começa a ficar ruim, e aí a gente fala de alimentação, né? Não é só de comer comida saudável, coisa legal, não. É que você começa a comer demais ou a comer de menos, excessos, né? A questão do álcool, que você começa a encontrar no álcool ou na droga uma fuga, porque está muito difícil, está muito pesado, eu não tenho aonde conversar sobre isso, eu não posso expressar sobre isso, então eu vou para esses canais alternativos, nada saudáveis. Então começa a beber, começa a ter conflitos conjugais, conflito com filhos, com os outros familiares. Reflete em todos os setores da vida. A sexualidade, ela é afetada. Então, a relação amorosa ali, ela vai se degradando. Então, assim, você nunca pensa que você está adoecendo. Você pensa que o meu casamento foi embora, que a minha família foi embora, que, né, eu tô bebendo, mas é porque é bom demais beber para esquecer de todas as tristezas, né? De segunda a segunda ali,
a gente está trabalhando. Então, assim, até você perceber essas fugas e esses escapes, vai chegar no momento que você precisa se afastar. Sim. Né? Porque aí o seu corpo já não está respondendo mais também. Aí é onde entra as licenças sem vencimento. Isso. Licença sem Os vencimento. atestados médicos. Os desvios de funções, que também é uma das características que a gente encontra, né? Por ser o serviço público, a questão da demissão, da estabilidade, ela marca muito, né, esse sofrimento do servidor, porque você tem essa estabilidade, então você não é demitido. Mas vai para os desvios de funções, e muitas vezes, até na CLT também, a gente já está vendo muito essa questão dessa recolocação, dessa readaptação. Mas que você deixa de fazer aquilo, a sua identidade, né? Olha, eu sou psicóloga, tá, mas a partir do momento em que eu vou para uma outra função, que eu sou desviado, a minha identidade profissional, ela se perde também. Né? A minha produtividade, eu não estou falando só de render resultados, não, mas hoje a gente vê, né, a gente está numa cultura em que trabalhar dá sentido, né, para a vida. E aí eu me perco, porque eu não faço mais aquilo que eu tinha potencial para fazer, aquilo que eu gostava de fazer, né? Então isso vai deixando com que aquelas relações, elas fiquem cada vez mais precárias, mais debilitadas. Mais adoecidas. Mais adoecidas. Então, e é interessante essa sua fala em relação à questão de número de atestados e de afastamentos e férias sem vencimento, porque aí a pessoa, o servidor, ele começa a sofrer um certo tipo de preconceito, porque nós que somos servidores, a gente ouve muito, o fulano só fica de atestado. Só que ninguém para e pensa por que uma pessoa que foi produtiva por 15 anos, de repente ela começa a pegar tantos atestados. Eu tive experiência de uma colega de trabalho que é uma pessoa extremamente produtiva, que ama aquilo que faz e que ela está afastada hoje porque ela não consegue trabalhar. Só que ela teve a capacidade de perceber, ela falou, eu não consigo trabalhar, né, nessa gestão. Eu não consigo trabalhar com essa gestão. E ela se afastou, mas está adoecida, triste, deprimida, porque ela ama o que ela faz, mas está afastada. Isso deve gerar um sentimento de incapacidade, de frustração, né? De você pensar assim, eu cheguei a um ponto que eu não consigo mais e eu estou entregando os pontos, Exato. né? Estou jogando a toalha. E não por questões... Por não dar conta. Não é porque não dá conta, por limitação. Que chegou por um contexto, sim. né, que não favorece ao rendimento daquela pessoa. Porque, gente, tecnicamente falando, a gente aprende. Qualquer trabalho. Sim. Lógico que, né, tirando aí as questões específicas, né, o serviço especializado, a gente tem que ter essa formação. Mas a gente consegue aprender. A capacidade do ser humano de aprender quando ele está bem é fantástica. A questão técnica é formidável. Só que a gente entra, quando a gente fala do adoecimento psicológico, que nós não estamos falando da incapacidade técnica. Nós estamos falando de relacionamentos. Sim. Né? E aí, como a gente está discutindo aqui, nós não estamos falando de Divinópolis, de Cláudio, de uma ou outra. Nós estamos falando de uma região, cidades, né, específicas, cada uma com a sua característica. Né? Nós não estamos falando desta gestão ou daquela gestão. A gente está falando de um contexto, né, que é adoecedor, sim, por essa característica. Né? Porque quando existem problemas na rede privada, demite-se. Exato. Sim. Né? E resolve. Agora, mesmo com essa alternativa de demitir, ainda temos o assédio moral presente também. Não, tanto é que é uma questão relacional. Então, assim, não é fácil. A gente está falando, vamos resolver, demite a pessoa. Não, porque o assédio, ele não é resolvido. Não gosto de você, não foi com sua cara, quero te detonar, vou te mandar embora. Não vou. Aí entra a questão de que cada pessoa, seja superior imediato, ou até entre colegas, ou né, com pessoas de um nível hierárquico menor, é intencional.
E aí é proposital. Então, aquele que pratica o assédio moral, né, ele o faz de forma intencional. Então, ele realmente quer degradar o outro por motivos de insegurança, de abuso de poder, né, por despreparo, né, seja por qual motivo. E aí não é só por eu não gostei, tchau, vou dar tchau para ele. Não, eu quero detonar, eu quero degradar aquela pessoa. Por trás, talvez, esteja até uma insegurança Muito psicológica grande. do assediador. Sim. A gente, juntando a sua fala anterior com a da Iris, que citou o caso da colega que né, chegou ao ponto de pegar licença sem vencimento, a gente sabe do aumento do número de atestados médicos e tudo mais. Junto com esse contexto, juntando as duas falas, a gente percebe que, muitas vezes, os sinais estão lá, mas eles são ignorados. Sim. E chegam a um ponto em que a única saída para a pessoa é sair, deixar o local. Porque adoeceu. Sim. Não é porque... Os sinais estão lá. Eles estão lá. Eles são, muitas vezes, claros, mas às vezes as pessoas preferem não ver. E aquela pessoa que é assediada, até ela perceber isso, ela tenta o tempo todo provar que ela é boa. Que eu sou capaz. Não, não está acontecendo. Não, eu vou provar, porque são atitudes contínuas. E nessas atitudes contínuas, a pessoa fala assim, olha, está duvidando do meu potencial, eu dou conta, eu tenho potencial, eu sei fazer. Então, mas não está na incapacidade dela. Está na intenção do outro de degradar aquela pessoa. Então, tudo que ela fizer vai ser pouco. Vai ser insuficiente. E aí, até que a ficha cai para falar, opa, peraí, eu nunca vou ser capaz de satisfazer as exigências daquela pessoa, porque a intenção dela não é que você melhore, que você se supere para ser uma pessoa melhor. Não é agregar, né? A intenção daquela pessoa é te eliminar. É de degradar, realmente. Sim. Então, assim, até que a pessoa entenda que ela está, né, sendo vítima, ela já se desgastou em querer provar que é capaz, em querer provar que não merece aquilo que está acontecendo, a negar aquilo que está acontecendo, porque realmente é muito sofrido. Sim. Você admitir que o outro, que você é boa, que você é capaz, tanto que muitas pessoas que são assediadas são pessoas que trabalham muito bem. Sim. Né? Que aí também a gente precisa de entender que em qualquer lugar, em qualquer relação de trabalho, existem pessoas comprometidas e pessoas que não são comprometidas. Tem pessoas que querem trabalhar e pessoas que não querem. Não estamos falando disso. Né? O nosso interesse é que eu estou querendo degradar o outro. E aí, seja ela boa ou não, eu vou degradar, eu vou adoecer aquela pessoa. Porque quando você não está cumprindo com o que é esperado, senta, conversa. Olha, não tá legal, precisa melhorar isso, isso, isso. É a postura esperada de qualquer chefia, né? Exatamente. É a postura esperada de qualquer chefia. O nosso tema desse ano, que a gente está trabalhando, né, Iris Lane, o Janeiro Branco, é ai de mim se não fosse eu. E a gente sabe que ai da gente se não fosse a gente mesmo ali. E que quem tem o olhar para você é só você. Sim. Não adianta você reclamar com um colega, lamentar. Quem toma a atitude e olha para esse adoecimento é apenas você. E você precisa se conhecer. Quais são os seus limites? Quais são os seus potenciais? O que é a sua força? O que é a sua fraqueza? Né? E se cuidar. E realmente, ai de mim. E aí eu te pergunto, Flávia, enquanto profissional. A gente falou aqui dos colegas que têm essa força de, dentro assim do seu limite, buscar uma licença, pegar férias, buscar uma ajuda médica e pegar um atestado. E aí eu te pergunto, enquanto profissional, o
que você aconselha aquela pessoa que está ali angustiada, que sai do ambiente de trabalho, chega em casa e tem crise de choro, e briga com o marido, e discute com o Desconta filho. aquela frustração na família, né? Exato. E desconta no namorado, e talvez não consegue manter um relacionamento, e está sempre triste, frustrada, e não está se encontrando, ou está sempre tentando provar que consegue. O que você aconselha para esse servidor enquanto profissional? É suspeito, né, de um psicólogo. Quando você faz essa pergunta para um psicólogo, né? Porque a gente precisa. É bem suspeita. Mas buscar ajuda profissional, né? Que a gente falar, às vezes, com um familiar, né, falar com um colega de trabalho, não vai ter a clareza. É porque, na verdade, eu acho que quando a gente fala, a acontecendo. gente quer que o outro entenda a nossa dor, né? Que ele entenda, olha, eu tô falando, tem como você sentir o que eu tô sentindo? E a maioria das vezes as pessoas não entendem. E as pessoas muito próximas, elas vão se compadecer. Sim. E às vezes não vai te dar alternativas concretas e objetivos ali. Lógico que a gente está falando de emocional, né, de algo psicológico, mas porque é emocional não significa que a gente tem que olhar para a situação como ela é. Né? E aí, quando você está com crise de choro, quando as coisas não estão bem, quando você não está satisfeita em levantar e ir trabalhar e não consegue se movimentar dentro desse contexto para se reorganizar, é a hora de pedir ajuda. E aí vai num profissional, eu acho que dentro das próprias prefeituras tem esse serviço, né? Chega, pergunta, conversa. Não é conversar para identificar se tem ou não tem um assédio moral, mas é para que a pessoa, olha, o que está acontecendo comigo? Né? Deixa eu retomar as rédeas da minha vida, deixa eu me enxergar, porque essas pessoas, elas não estão se enxergando, não estão se sentindo ali, não estão se percebendo, e por isso o adoecimento é fácil? Não. Mas a partir do momento em que você começa a conversar, a pontuar com um profissional que vai fazer as intervenções acertadas, ali, corretas, você, pera lá, não, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer, porque é você que sabe da sua vida. Sim. Um profissional, a gente falando de saúde mental, o profissional da psicologia, da psiquiatria, né? Ele não sabe da sua vida. Ele te orienta, ele vai te ouvir de uma maneira especializada ali, bem específica, mas ele não vai te falar, olha, faz isso e isso, ó, o livrinho tá aqui, vai lá e resolve desse jeito. Não, porque cada um tem uma vida, cada um se afeta e adoece por um motivo diferente. Sim. Né? Porque, de repente, eu tô ali com você, você passa, não, você tá preocupado com isso? Poliana, mas isso? A dor é sua. Não, isso aí é pouco. Porque cada um tem seu limite, tem a né? sua história, tem o seu limite. Exatamente. Às vezes é muito pra mim, é pouco pro outro. Às vezes o que um faz, o outro não tolera e eu tolero. E às vezes você vai comentar isso em casa, alguém vai falar assim, não, mas você tem que trabalhar. Exato. Não, mas você não pode, não, você não pode fazer isso, não. Não, que cultura que eu venho? É moleza, você tá reclamando de barriga cheia. Não, olha, a cultura. Isso não tem nada a ver. Então, assim, é muito complicado quando a gente está inserido ali no problema. Né? Porque tem prejuízos. Quando você fala de pegar uma licença médica, é tranquilo pegar uma licença? Gente, não é. Você tem as suas perdas financeiras. Tem as perdas financeiras, você tem, né? Você fica o impacto relacional ali também, que você se afasta daquele grupo, depois você volta. E muitas vezes a pessoa não quer, né, aceitar que ela precisa de ajuda. Exatamente. Não, mas eu sou. É difícil. A gente não foi acostumado a ser pessoas que precisam de ajuda. Ainda mais na saúde mental. Não, saúde mental não existe. Até hoje a gente tem muitas pessoas que acreditam que depressão, que síndrome do pânico é mimimi, é frescura. Sim. Né? Sendo que é fisiológico, é real. Agora, quando acontece uma tentativa de autoextermínio, por exemplo, nossa, ela não tá bem mesmo, não. Sim. Não é que... Né? E a gente tem um problema também que quase a palavra suicídio é tabu. As pessoas não falam, as pessoas não
não abordam esse assunto, né? A gente sabe, aí chega Setembro Amarelo, todo mundo vai falar. Todo mundo fica sensível. Só que aí a gente sabe que as coisas acontecem em novembro, em dezembro, janeiro, fevereiro, acontece um ano inteiro, né? Então, assim, novembro vai lá, em setembro, veste a camisa. Depois não fala Depois mais ninguém nisso. fala toca mais no nada. assunto. Mas o adoecimento por assédio moral é real. É real e pode levar A morte. à morte do sujeito pelo suicídio ou por doenças mesmo, porque Sim. acaba desenvolvendo doenças Que vai pro corpo. físicas e emocionais que vão degradar literalmente aquela pessoa. Uhum. Né? Agora é interessante né, quando a gente pensa em calendário, se a gente fala agora de janeiro branco, então que a gente comece a falar de janeiro branco para chegar no setembro Uhum. e estejamos bem. Sim. Né? Então, assim, a gente vai ter um ano, 9 meses aí, né? Então, quase que o ano todo para a gente poder estar pensando sobre isso. Porque aí vão acontecendo, né? Se a gente for pensar no nosso calendário, todo mês a gente está com alguma discussão muito pertinente à saúde mental. Então, acho que o Janeiro Branco vem falar de saúde mental, de uma forma geral. E depois, todos os meses, a gente vem com discussões que nos preparam a cuidar da nossa saúde. Uhum. A gente vai falar de violência, a gente vai falar da questão física também. Sim. É porque a gente precisa estar bem com a gente para estar bem com o outro. Flávia, você lançou o livro, né? O Assédio Moral. Deixa eu mostrar Sim. aqui, gente, pessoal. O Assédio Moral pela ótica do funcionário. Ele aborda sobre, na questão do iniciativa privada. Sim. Mais. Porém, a gente sabe que o assédio moral é comum para todo mundo, que, gente, para quem né, não conhece, prestigiar a colega de vocês. Mas existe um perfil de vítima ou não? Qualquer um pode ser vítima de assédio moral. É mais mulheres, Ou de mais assediador, homens? né? A gente fala de perfis, existe. Uhum. Porque é justamente aquelas pessoas que se preocupam muito em querer agradar o outro, em Uhum. pessoas que às vezes não são muito seguras de si, né? Pessoas que realmente não conseguem ali manter relacionamentos muito saudáveis. São essas pessoas que serão as vítimas, porque quando eu começo a te atacar, a exigir, a E você vai cobrar, aceitando? então assim, se eu não tenho uma autoestima bacana, se eu não sou uma pessoa segura, se eu não sou uma pessoa que me reconhece, que sabe o que eu tenho de fraqueza, o que eu tenho de potencialidades, Uhum. essas pessoas, elas serão as vítimas, porque elas vão querer provar a Elas são todo boas. momento que elas são boas. capazes. E aí, é igual eu falei com vocês, a questão do assédio não diz do seu rendimento, diz da minha intenção de te degradar. Então, eu preciso estar bem. Uhum. Então, são pessoas que, de uma certa forma, não estão, né, não têm uma saúde mental, não têm, né, esse cuidado, elas vão ser as vítimas com mais facilidade. Sim. Né, porque elas vão querer provar, elas vão querer não enfrentar o problema frente a frente. Por isso que é importante essa questão do cuidado com a saúde mental, né? Para conseguir identificar que você está sendo vítima de um assédio e reagir a esse assédio. Sim. E aí, quando a gente construiu esse livro, foi interessante, porque o cuidado era de realmente abordar um assunto tão sério, tão importante, que precisa ser discutido, e que não fosse tão de uma forma agressiva, Uhum. né? De falar assim, nossa, como é que faz? Como é que faz? E aí a gente pensou, não, vamos falar da ótica do funcionário, porque é extremamente importante como que eu percebo essas situações de assédio. Uhum. Porque mais do que o assédio em si estar acontecendo, é eu percebê-lo. Para que eu possa procurar ajuda, para que eu possa fazer com que aquela situação se transforme antes que eu adoeça. E a gente viu, né, na pesquisa que a gente fez, que realmente esses funcionários que foram entrevistados não tinham essa percepção de que era assédio. Eles sabiam que às vezes eram, né, não eram bem tratados,
que tinha alguma coisa errada acontecendo. Normalizavam aquele tipo de situação. Mas é assim que acontece. Não, eu devo ter feito alguma coisa errada mesmo. Não, a culpa foi minha. Naturalizava a atitude do superior. Sim, e aí entra essa questão, né? Existe o assédio e existe um ambiente favorável, né? E a gente fala da questão da ética, a questão mesmo da competitividade, que hoje o mercado, ele está exigindo muito, ele está cobrando muito, né? Por resultados, e aí a gente vê que isso também existe no setor público, né? Então, assim, não existe essa de que, eu entrei e não preciso fazer mais nada, né? Já sou funcionário público, eu não preciso trabalhar. Precisa. A gente precisa de trabalhar, e isso está se tornando cada vez mais exigente, né? Não dá para você fingir que não acontece. Essa questão que a Erislane pontuou no início, essa questão da comunicação em massa, né, dos gestores terem esse acesso e muitas vezes colocarem a própria população contra os servidores municipais, isso vem né, vamos colocar assim, isso vem de uns 5 anos para cá, né? E assim, a gente sabe dessa questão da competitividade, eu tenho que mostrar que eu sou o melhor, que às vezes chega a um ponto que não fica saudável. Né? A prestação de serviço, a gente vê várias vezes população filmando o servidor público, expondo o servidor público em redes sociais, né? E até uma questão que o Sintran também faz muito alerta à população também, que muitas vezes o serviço ele não é bem prestado porque a máquina é sucateada. Exato. Porque às vezes o servidor não tem as condições adequadas para prestar um serviço melhor, né? Mas a gente sabe também que você presta um concurso para prestar um serviço para a população. Sim, e isso precisa ser muito claro, né? A gente trabalha, a gente presta um serviço, e aí é prestação de serviço, é uma prestação de serviço, né? Isso não resta dúvida para a comunidade, para a população de uma maneira geral, né? Só que via o serviço público. Tem as limitações? Tem. Sim. Não são as melhores estruturas que nós temos os melhores recursos, mas a gente precisa estar ciente de que o respeito, né, de que a conversa, de que as negociações, elas precisam acontecer. Né? Eu não preciso, mesmo eu sendo funcionário público, eu não preciso de degradar o outro. A minha chefia, mesmo que ela seja temporária, porque aí a gente fala de uma característica de 4 em 4 anos, muda-se, ou não, né? Aí é uma questão mesmo do voto. Então, assim, não é porque eu estou nesse momento, ou porque eu sou servidor de carreira, que eu preciso de degradar o outro. Sim. Isso é ético. Isso diz de cada um. Sim. Né? Lógico que as cobranças, o jeito de trabalhar, cada um tem um. Né? Tem pessoas mais extrovertidas, menos extrovertidas, e isso a gente não está falando que precisa ser todo mundo robozinho, não. Agora, o respeito e a ética, ela precisa acontecer. Tanto que corrupção é corrupção em qualquer lugar. Exato. Né? A falta de ética, ela é falta de ética em qualquer lugar. Sim. Então, humilhar o outro não é só na questão de trabalho. Nunca podemos esquecer disso. Em qualquer lugar, em casa, a ética, ela precisa existir em qualquer lugar. Então, a gente não quer ter relacionamentos familiares abusivos, a gente não quer ter amigos abusivos, a gente não quer ter colegas abusivos e a gente não quer ter chefias abusivas. E as chefias também, por sua vez, elas são chefias, né, elas estão ali no determinado momento liderando uma equipe, mas não necessariamente tem que ser degradando a vida do outro. A gente sabe que um legado de trabalho, bom trabalho, ele não precisa ser deixado a mão com a característica, com aquela marca da mão de ferro, do abuso, do assédio. Já ultrapassamos isso, né? Dá para fazer um bom trabalho com uma equipe unida. A gente sabe que o ambiente de trabalho, ele influencia totalmente na prestação de serviço, seja no serviço público ou no privado. Existe uma diferença entre chefe e líder, né? E é sensível essa diferença, é crucial. Né? Porque quando a gente fala de chefe, a pessoa pensa que precisa só mandar. Porque o que a gente vem historicamente falando é isso, né? Chefe manda. E tem aquela máxima, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Né? Então, assim, lógico que a gente reconhece hierarquia, sim.
né? Elas precisam existir. Agora, o ato intencional e repetitivo de degradar a integridade física e emocional do outro, isso não pode existir. Sim. Nós temos hoje um grande problema nas prefeituras, isso vai desde de municípios de grande porte, como nos pequenos, que é a questão do grande número de contratados, né, Poliana? Hoje, por exemplo, Divinópolis, que é um município de grande porte, a gente tem, por exemplo, na área da saúde, um número muito grande de profissionais contratados. A gente tem uma dificuldade muito grande em municípios pequenos de ter concurso público e essa questão do contrato, ela dá um poder muito grande para o gestor. Os municípios pequenos, a gente teve um retrocesso muito grande nos últimos anos nessa questão dessa política do coronelismo, né? Sim. Que voltou, né, com toda a força. E aí essa questão de assédio e de amedrontar, né, aquele servidor que é contratado, ela volta também com muita força, infelizmente. A pessoa que está ali trabalhando por um contrato temporário, ela vivencia aquele medo constante, né, de perder aquele cargo. Então acaba que tem o chefe imediato dela, que é o profissional comissionado, que é o cargo de confiança, e que se ele não se submete às regras, né, que são repassadas, né, pela gestão, ele tem medo de ser mandado embora. Então acaba que ele também vive uma pressão muito grande. Então a gente, enquanto sindicato, a gente também sofre vendo aquele trabalhador que é contratado sofrendo, e a gente sofre em ver um servidor que é de carreira também sofrendo, porque ele é questionado, ele é comparado, existe uma diferença na prestação de serviço, infelizmente existe. Essa questão hoje desse retorno, dessa questão de coronelismo, ela voltou com força total, inclusive na cultura da população, de entrar dentro de um consultório médico filmando uma consulta, de chegar na unidade de saúde. A gente teve caso de colegas que eles arremessaram garrafa de água numa pessoa que estava na recepção, porque, como a gente disse, para poder uma pessoa oferecer um bom serviço, ela precisa de condições de trabalho. Muitas das vezes tem uma fila única, né? Onde a pessoa está esperando, já tem mais de 2 anos por uma consulta, e o usuário chega lá e ele está aflito, ele está ansioso. O servidor, ele lida com a pressão da população, né? Com a pressão da chefia, e a gente tem uma particularidade no setor público que não tem muitas vezes no privado, é que a questão existe o servidor, o contratado, o comissionado e o agente público. São várias, tudo ali, aquele misto, né? Categorias. Muitas categorias. É uma panela de pressão, né? Isso. E aí, e esse ano ainda vem uma questão que é um ano político, um ano eleitoral. E essa pressão, que a gente não adianta fingir que não acontece, mas a pressão em ano eleitoral, ela aumenta. É muito maior. Ela aumenta, né? Ela é muito maior. Nós, né, enquanto sindicato, o servidor liga, porque vem vereador, o vereador vai na unidade de saúde visitar, e ele sabe das condições que o servidor não tem condições, às vezes, não tem a vaga, né, do cardiologista, não tem a vaga do endócrino, não é culpa do servidor, ele não pode criar uma vaga que não existe, só que ninguém explica para o usuário que aquela vaga não existe, não é porque o servidor não quer, e aí o usuário fica nervoso, ele vai lá, às vezes não tem um médico. É uma questão da educação, né, uma questão cultural brasileira, né? A gente já tem uma cultura que, se eu sou amigo do fulano, às vezes ele me passa na frente. A gente entende também. Às vezes a pessoa tá ali com aquele problema de saúde, que tá ansiosa pelo exame, pela consulta, por aquele procedimento. Eu vou no fulano, o fulano me passa pra frente. Vai ajeitar. Vai dar um jeitinho pra mim. Vai dar um jeitinho brasileiro. Chega lá no posto, isso não tá na mão do servidor. Isso não é o servidor, não, né? Existe um papel sistema, dele. Existe uma fila única, né? Igual você citou, corrupção, ela é corrupção em qualquer lugar. Ela é corrupção tanto do político que rouba milhões, quanto daquela pessoa que está querendo dar o jeitinho brasileiro de passar na frente, na fila, né? Então, assim, a gente vê que é uma panela de pressão. Vence essa pressão, né, da população para o servidor, e ainda tem a pressão interna, ainda que vem com o assédio moral. Se você fala não a isso,
aí você está fora do jogo, você está fora do Exato. sistema. Sim, sim. Né? E aí, isso é muito perigoso. Né? Por isso, eu bato na tecla de novo da gente pensar, da gente refletir, da gente ter a consciência do nosso lugar, né? Da nossa saúde, do que a gente faz. Porque quando eu falo de ética, não é lá responder um processo judicial. É eu deitar a minha cabecinha no travesseiro e falar, eu fiz o que poderia ser feito dentro hoje. da ética, né? Que é solicitada, que é determinada, Vou né? dormir tranquilamente hoje pelas ações que eu fiz? Vou. Uhum. Porque fazer tudo, salvar o mundo, gente, não Ninguém vai. É impossível. Né? E aí entra a questão, eu preciso cuidar de De mim. mim. Sim. Né? Porque não adianta a gente querer só falar do sistema sem antes falar da gente. Exato. E todo processo terapêutico é isso. Flávia, Primeiro, cuida de você. sim. Eu ia falar sobre a questão da rede de apoio, né? O Sintran está lá, né, como rede de apoio para os servidores, né? A gente tem nosso setor jurídico, nós temos essa campanha contra o assédio moral, mas é importante ser rede de apoio, ter rede de apoio e como ser rede de apoio. Extremamente importante. Uma pergunta que eu faço sempre que eu estou em momentos como esses ou com mais pessoas. Eu pergunto para vocês aqui, né, que está aqui comigo, vamos começar por aqui. Você tem uma pessoa de confiança que você sabe que vai te ajudar em qualquer momento, a qualquer momento? Uhum. E eu pergunto isso desde os piquititos, de quando eu estou lá com crianças de 4, 5 anos de idade, a idosos. Né? Você tem alguém da sua confiança, tem alguém que possa contar, que você possa contar? Isso, gente, é a chavinha para tudo, porque a partir do momento que eu tenho uma pessoa de confiança, eu não estou falando de pai, de mãe, de marido, não. Eu estou falando alguém que vai te dar o suporte quando você precisar. Na hora que você estiver na crise do choro, que você estiver com ansiedade, que você estiver com medo de qualquer coisa, quando você estiver querendo voar na garganta de alguém ali de raiva. Você tem alguém que te dá esse suporte? Se não tem, procura o mais rápido possível alguém que você pode confiar e alguém que vai estar com você. Porque não é só criança que precisa de alguém, não. Você não vai numa delegacia, você não vai fazer nada, você não vai acessar nenhum sistema jurídico, você não vai tomar grandes decisões sozinho, você precisa de suporte. Então, a primeira coisa, tenha alguém de confiança. E aí você vai procurar na rede. E aí, dentro das condições de cada um. Tem a rede pública, tem limitações? Tem. Mas a particular também tem limitações. Hoje em dia a gente está vendo aí que, né, não está tão simples assim. Mas busca. Porque existe o serviço de psicologia, o serviço da psiquiatria, o serviço jurídico. Sim. Né? A questão da espiritualidade, que também é extremamente Muitas pessoas são ligadas a alguma religião. E aí a gente não está falando vai nessa ou naquela religião. É a espiritualidade mesmo, de ter essa conexão, porque é extremamente importante essa sintonia. Então, assim, busque, porque não dá para viver no automático. E essa busca, ela não precisa ser solitária. Esse enfrentamento, ele não precisa ser solitário. Se for solitário, não funciona. A gente não consegue sozinho. Nós, enquanto seres humanos, nós somos seres sociais. Isso. Então a gente precisa do outro. Desde o momento que a gente nasce, né? E aí a gente fala do desenvolvimento infantil, a gente precisa do outro. Sempre o outro está junto. A gente precisa até para brigar, a gente precisa do outro, né? Sim, não, até para brigar a gente precisa de alguém. Então, assim, a gente precisa do outro. Então, a gente tem que ter essa rede, a gente tem que ter alguém que realmente vá falar assim, aqui, vai lá, já foi. Aqui, não tá bom não, olha, você viu que você não tá legal? Vai procurar ajuda. Quem que é essa pessoa? Porque se você não consegue identificar ninguém ao seu redor ali, ao seu entorno, que vá te falar, olha, não ficou legal, não tá bem. Vamos lá, eu vou com você. Gente, é muito difícil mesmo, porque bancar a gente mesmo e é às muito vezes vai ser esse outro que vai poder te dar aquela primeira dica. Olha, eu acho que você está adoecendo por esse assédio, por esse contexto, trabalho, né? sim. Porque às vezes a gente não presta atenção na gente,
nos sinais que o nosso corpo, que a nossa psique está nos dando, mas às vezes o outro fala assim, você mudou o comportamento, você está mais nervoso, você está diferente. Isolado, olha, você não vem, né? Não vamos naquele participa mais de boteco, no nada. final do expediente, a pessoa não está indo Não mais. vai mais, e ia, né? Uhum. E era uma pessoa que era Ativa. ativa, que participava, que ria, que... Sim, porque são situações reais. Ah, vamos no barzinho pós-expediente? Não, não quero. Não Não, vou. perdi a graça. Perdi a graça. Até na igreja, ou naquela convivência que ela tinha na comunidade, e ela não está indo mais. Confraternizações. Vamos lá, vamos lá em casa. Não quero. Não. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico aqui, ali podem ser sinais de adoecimento Sim. por assédio moral? Muito são esses sinais. E aí são sinais até mais sutis. Porque a hora que você fala que você está numa crise de pânico ou uma crise de ansiedade, já está no pico. já o sinalzinho já está, né, piscando. Porque a gente sabe que a gente passa a maioria do nosso tempo no trabalho. Sim, e aí é por isso que eu tô falando, se você for esperar ter uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, a coisa já foi. Então, assim, são pequenas mudanças, alteração de sono, é o chegar atrasado, ou às vezes, assim, não querer... Dor de cabeça. As dores de cabeça, comer demais ou comer de menos. Então, sinais... Né? É não prestar atenção, é começar a esquecer muitas coisas. Sim. Né? A se deprimir mesmo, se isolar. Todo mundo tá indo para lá. Não, eu vou ficar aqui. Né? É o trabalho, é o retrabalho. Sim. Né? De começar a ter muito erro ali no seu trabalho, coisa que não era comum. Flávia, identifiquei o assédio moral, identifiquei o adoecimento pelo assédio moral, busquei ajuda e não vou me afastar. Vou continuar trabalhando. Tem como continuar? Mas se você estiver se cuidando, se tratando, pode-se continuar, porque você vai se fortalecer. Né? É uma relação de empoderamento, né? Então você vai mudar a sua postura. Então, é possível continuar trabalhando? Sim. Agora, é possível manter as mesmas relações no trabalho? Aí não. Porque não justifica. Mas elas vão mudar, porque a partir do momento que você muda, o ambiente muda. E o assédio moral é muito isso. Eu te ataco de forma intencional e repetitiva, porque existe um retorno. A partir do momento em que esse retorno não vem para mim, que sou o seu assediador, eu vou partir para outra. Então, a partir do momento que eu me fortalecer, é abuso. E aí a gente fala muito disso, né? O abuso, a violência doméstica, relações abusivas, relacionamentos tóxicos. É muito, é abuso. Então, assim, se eu permito, e aí eu não estou falando que a relação do assédio moral é só porque o outro permite, mas, sistemicamente falando, não existe, muitas vezes, a questão de vítima e algoz. Todos nós somos responsáveis. Ah, então eu estou deixando ser abusado? Não. Você não está deixando. Lógico, se eu te perguntar, não quero, lógico que eu não quero. Ninguém quer. Mas não está consciente. Porque a partir do momento que você toma consciência que aquela relação ela está abusiva, você se posiciona. E muitas vezes as pessoas vão apenas, não descartando a importância, né, gente? É importante deixar isso muito claro. Vão apenas no jurídico, mas não se tratam. Não se fortalece. Não se tratam. Eu vou denunciar, eu vou na delegacia, eu vou fazer BO, eu vou na ouvidoria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não se trata. Não cura aquilo, né? Exatamente. E aí eu vou ser vítima novamente. Eu vou sofrer. As chances de eu me envolver em situações de novo é muito grande. Vai se revitimizar. Sim, eu preciso estar fortalecida. Porque foi até uma das perguntas que o servidor fez durante a live que o Dr. Manuel Brandão fez, foi a questão da perseguição. Muitos não denunciam por medo da perseguição. Eu vou denunciar, ninguém vai fazer nada, vou continuar aqui, a chefia vai me perseguir. É o medo, paralisa, impede as pessoas de tomarem atitudes. Porém, dentro da psicologia, eu sei que a gente não tem um manual, uma fórmula, né, certa de viver, né? A gente quer receita hoje em dia para tudo, né? Como fazer um helicóptero no quintal de casa. A gente quer a receita pronta para tudo. YouTube. Tem muito isso. Mas, como blindar
parar essa perseguição? Existe uma fórmula? É possível? Autoconhecimento. É a questão de se conhecer. É a questão de olhar para você e entender, olha, isso aqui eu consigo. Isso aqui eu tenho dificuldade. Olha, quando gritam comigo, me desestrutura. Então, deixa eu procurar entender isso para que quando gritarem comigo, eu consiga manter o meu equilíbrio e fazer o que precisa ser feito. Quando mandam eu fazer um trabalho além ou aquém das minhas condições, eu entro numa crise de choro. Eu choro compulsivamente. Deixa eu entender o porquê disso. Gente, porque tudo tem um motivo. A gente precisa buscar de onde está vindo isso. Da onde vem, porque não é de graça, não vem à toa essas fragilidades que a gente tem. Então, a minha preocupação enquanto psicóloga é muitas vezes fortalecer aquele sujeito. Porque o sofrimento, ele é inerente, problema a gente vai ter. Pessoas difíceis de relacionamento a gente vai ter, pessoas mais sérias, pessoas mais brigalhonas, pessoas mais atrevidas. Isso, a gente não consegue ficar afastado disso tudo. Agora, eu consigo me preparar para enfrentar essas situações. Isso é extremamente importante. Porque o que é do outro é do outro. Agora, o que é meu eu dou conta. Eu tenho que estar preparada, e se eu estiver preparada, Polia. Aí a gente enfrenta, resolve. Dá medo? Dá, gente. Lógico. Vai com medo. Mas se prepara para isso, porque você consegue, você vai desenvolver estratégias para conseguir. O medo, ele é importante para te preparar. Sim. E para te dar uma norteada. Olha, eu não vou entrar num campo minado correndo, pisando de qualquer jeito. Lógico que não. Eu não sou doida. Então, assim, eu preciso ter medo. Olha, se eu pisar em determinados lugares, pode explodir. Esse medo vai fazer com que eu pense, com que eu planeje, com que eu crie estratégias para que eu possa trilhar esse caminho sem estourar nenhuma bomba. E é possível identificar o assédio, parar esse assédio logo no início? Sem chegar nesse ponto do adoecimento, é possível descer umas estações antes? É complicado porque o assédio ele é muito sutil, né? Aí às vezes você vai pontuar e fala assim, eu? Não estou fazendo isso não, impressão sua. Então assim, acho que precisaria de uma relação muito clara, a coisa tinha que estar muito escancarada para que você, percebeu e já corte. Porque o grande dificultador é justamente esse, né? O assediador, ele não vai falar que tá querendo. Pergunta para ele se você tá querendo detonar o outro. De jeito nenhum. Impressão sua. Eu quero te ajudar, né? Não, eu tô aqui né, eu tô só pontuando. É meu jeito de falar. Então, assim, até que se perceba, você sofre um bocadinho. Você dá uma caminhada boa ali para qualquer relacionamento abusivo, né? Sim. Até que você perceba, opa, isso tá abusivo, não é legal, não. Mas dá para descer antes de você adoecer a ponto de não conseguir voltar ao trabalho. E aí, o caso que a Iris citou. Identifiquei, procurei ajuda, mas eu não consegui continuar. Precisei tirar licença, atestado. As pessoas, né, muitas vezes sentem um fracasso por causa disso. E qual que é a fórmula para lidar, se fortalecer e retornar? Ou você consegue se reabilitar e voltar para aquele lugar, ou você vai procurar um outro lugar. E aí a gente fala da questão da recolocação, né, dos desvios de funções, que dependendo do que aconteceu, você não vai conseguir, né, eu falo a estabilidade emocional. Sobre essa questão do sentimento de fracasso, de não ter conseguido lidar, ter chegado ao ponto de pegar uma licença, né? Porque muitas vezes o servidor ele, às vezes, se sente incapaz. Pois é, como isso lidar? Não é fracasso. A primeira coisa é ele enxergar isso não como fracasso. Isso realmente foi uma situação que aconteceu, desagradável, degradou, teve prejuízos. Tem que parar para recalcular a rota. Sim, mas isso não é fracasso. Fracasso é você se manter naquela relação sem querer tomar providências.
Então, a partir do momento que você toma essa consciência, procura ajuda e reorganiza a sua vida dentro daquilo que você tem naquele momento, não é fracasso. Sim. E isso é muito importante, porque às vezes pode deixar marcas que realmente no corpo, né, no emocional Irreversíveis, mesmo. né? Sim, que você não vai São ser cicatrizes. o mesmo. As cicatrizes reais e emocionais ali, né? Não que não, emocional não seja real, mas visíveis e invisíveis. Uhum. Então, assim, o que que eu vou fazer com o que eu tenho agora? É a resiliência. Não deu de um jeito, não. Eu vou me reorganizar de uma outra forma. Sim. E aí a gente não pode encarar como fracasso, porque aí o ser humano deixa de perder a razão de ser. Porque às vezes a pessoa fica insistindo naquela situação, naquele É, local, naquele isso. setor específico, para não dar o braço Essa a torcer. Mas é isso a grande questão, é provar Para que não eu se tenho que dar sentir conta de fracassado, talvez. né? E aí eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser super-homem, eu tenho que ser Mulher Maravilha. Não. A gente tem que aprender a abrir mão também. E olha, se não é para mim, se não dá mais para ser dessa forma, vai ser de outra. E ressignificar, dar um novo sentido àquela minha profissão, àquela minha vida. A gente não faz isso. Uhum, Quantas sim. pessoas terminam um relacionamento? Sim. Umas engajam em outro, outras não querem mais relacionamentos, e tá tudo bem. Uhum. Então, se você era X, né, ocupava o cargo X, e hoje as suas condições emocionais ou físicas não te permitem, vai procurar um lugar que te faça feliz, que faça sentido para É você, porque nós somos longe do ensinados, assédio. nós somos ensinados desde criança a suportar abusos, né? Você apanha, mas você fica ali. Fica e vamos, segue, continua. Igual você falou, né? Você tem que trabalhar. Como que você vai fazer? Isso não é nada. E só Não quem tá sentindo na pele é que sabe. E isso, a gente, né, enquanto psicólogo, a gente vê muito justamente essa questão. As pessoas, elas seguram até o último minuto para tomar ali, né? uma providência. Porque, às vezes, gente, a hora que você abre mão de algumas coisas, a hora que você enxerga, quer dizer, para de machucar, porque a corda para de riçar ali, você para de fazer força. Então, assim, é outro sentido. A gente precisa. Aí, a hora que eu falo de buscar ajuda, né, e buscar mesmo esse suporte emocional, é justamente a vida com tratamento, com acompanhamento, ela não deixa de ter problemas. Mas você consegue lidar de forma assertiva com os problemas. E aquilo, né, Iris? A gente está ali como rede de apoio, como incentivo também, né, para o servidor tomar atitude, não apenas jurídica. Exatamente. Né? A gente está lá de portas abertas para poder receber esse servidor, né, e dar apoio para ele, ser rede de apoio para ele. E dar o devido encaminhamento, né, não apenas no jurídico, exatamente, né, no psicológico também é importante. Essa orientação, acho que é a primeira. Você tem esse suporte emocional, esse suporte jurídico. Por que quando a gente precisa de alguma coisa jurídica, a gente fala, você já contratou um advogado? Você já vai tentar resolver alguma coisa jurídica sem um advogado? Exato. Não tem jeito. Quantas vezes a gente vai no fórum, a gente entra na internet para ver alguma coisa de processo, precisa de ter acesso do advogado. É só com advogado. Não é o profissional da área? Exatamente. E nas nossas caixinhas emocionais é a mesma coisa. Por que para financeiro? Você já foi no contador? Sim. A gente tem profissionais. Você machucou aqui, precisa de dar ponta aqui no machucado? Vai lá no enfermeiro ou no médico. E os emocionais? Não, pode deixar que eu cuido. Emocional, não. Pode ficar tranquilo, vou dar um jeito aqui. Eu vou ali na balada com meus amigos, vou beber uma cerveja, eu vou resolver isso aqui. Não, gente, vamos procurar esse suporte, sim, porque é o profissional que entende, ele é que sabe quais as intervenções, quais os procedimentos que precisam ser. E ele vai te fortalecer para você enfrentar aquilo. O advogado, ele vai te dar o caminho para o processo jurídico, o contador vai te dar o caminho para as questões econômicas ali, contábeis,
O médico vai te dar o remédio, porque às vezes a gente precisa de medicação, sim. Sim, sim. Né? Agora, a medicação, ela te dá uma segurada nos sintomas. Na tremedeira, na batedeira, na sudorese ali, no choro compulsivo. Sim. E isso o remédio te segura. Sim. E às vezes a gente precisa disso mesmo. Mas A razão e o motivo. depois que você tiver controlada, antigamente falava do sossega-leão, vocês lembram disso? Era. Deu sossega-leão nele, mas é justamente para conter aquele corpo físico. Que o Pra emocional já pessoa- tá gritando ali no corpo, e né? aí, esse sossega-leão, né, é o que a gente falava antigamente, é justamente para a pessoa recuperar o equilíbrio emocional e poder falar, poder conversar sobre o que está acontecendo. Uhum. Para poder descobrir que ninguém entra o médico nenhum vai conversar com você no momento da crise. Se você tá numa crise ali, você já entra direto e vai para os procedimentos técnicos ali, né? Vai para Vamos respirador, conter. vai olhar a pressão. Depois a gente conversa. A hora que isso estiver estabilizado, a gente conversa. Exato. Me fala sobre isso. Quando que começou? Como é que é? E a questão psicológica também é a mesma coisa. Às vezes você precisa Estabilizar a de crise. dar uma estabilizada na crise. Mas só isso não basta. Você tem de falar, você tem que contar o que está acontecendo. Aí depois você consegue conversar de uma maneira mais tranquila. Sim. Para você que ficou aqui até agora, nós estamos falando sobre assédio moral e os impactos que ele tem na saúde mental. A Flávia Campos, que é a nossa psicóloga convidada de hoje, falou sobre a importância da rede de apoio, identificar os sintomas, né, Flávia? A Irislane, a nossa diretora de formação sindical, falou sobre essa retomada da campanha do combate ao assédio moral. Tem como combater dentro da organização, Flávia? Sim, temos. E é uma responsabilidade dos órgãos públicos. De todos. A gente precisa se envolver no trabalho, né? É justamente sermos éticos. Eu vi um colega meu sendo vítima de assédio moral. Eu posso acolhê-lo, eu posso fazer uma intervenção. Vamos orientar, vamos buscar para que isso não aconteça. Igual eu falei, às vezes não é o assédio ainda, mas pode vir. A partir do momento que a gente conversa, em que a gente acolhe, olha, é impressão minha ou isso está acontecendo mesmo? Porque às vezes a gente precisa de conversar. Sim, Então daí a importância dessas relações saudáveis. sim. Né? Porque se eu também não me relaciono com ninguém, eu não converso com ninguém, eu não sei nem quem que é o meu colega de trabalho, como que essas relações vão ser mais saudáveis? E mais uma vez, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. E no sozinho trabalho. A gente não não consegue. vai. Nós, enquanto sindicato, né, dos trabalhadores, estamos aqui para cuidar do servidor, porque se a gente não cuidar da gente, nós não conseguimos cuidar do outro, né? Sim. Sim. E o tema da campanha desse ano do Janeiro Branco é ai de mim se não fosse eu. Ter esse olhar para si é o primeiro passo. É, tanto que as instruções quando você está andando de avião é o quê? Se cair a mascarazinha ali, põe em você primeiro e depois Isso. vá ajudar os outros. Exato. E na saúde mental é a mesma coisa. Cuide de você, esteja bem primeiro, para depois você ajudar o outro. Exatamente. Você cuidar do outro. Sim. Menina, você quer acrescentar alguma coisa para a gente finalizar? Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E se Deus quiser, né, Poliana? Isso. A partir de agora, né, a diretoria de formação sindical, junto com a diretoria de comunicação, nós estaremos aqui sempre abordando algum tema de interesse do servidor público para poder estar agregando e levando conhecimento. Flávio, é importante, né? Não falar de saúde mental apenas no Janeiro Branco e nem no Setembro Amarelo, né? É, já que janeiro é o primeiro mês, que ele vá até o último mês, porque tudo Saúde mental é todo dia. de janeiro a janeiro, Sim, né? É saúde mental e cuide de vocês, né? É. Vamos pensar aí na necessidade e na obrigatoriedade. Primeiro cuidar de você para depois cuidar do outro. Sim, foi um prazer fazer esse bate-papo aqui com vocês para a gente levar informação para o servidor, porque a informação empodera, ela é importante, né? Ela é muito importante. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e até a próxima.